E aí 2020 veio essa pandemia para todos. E você, 4 anos atrás, tinha feito Então, alguma coisa? Isso, eu tinha estudado digital e tentado fazer, mas tentado fazer sem entender. Lembra que a gente começou a conversa falando, Sim. ó, entender a mentalidade, por que, que as pessoas abrem um celular? Eu simplesmente abri o celular e comecei a fazer. Tanto é que no meu canal do YouTube, do meu canal de digital, você pega vídeos meus de 2016 do YouTube gravados lá, que eu gravava na casa da minha mãe, no subsolo lá, que tinha um lugar mais quieto, assim, eu coloquei uma câmera lá e usava lá pra gravar. Então, no porão. Só que sem sentido nenhum. Então, Só assim, por gravar, né? gravava e achava que aquilo lá ia ser o Talvez aquilo ia suficiente pra acontecer. engajar. E não tem isso, não é assim. Sem estratégia não acontece, né, Nada, Rodrigo? nada. É como o cara hoje, eu trabalho com as criptomoedas, é o cara hoje que abre a criptomoeda e compra lá e não sabe o que tá qualquer fazendo, jeito. ou que eu vi alguém falar que era pra comprar aquela moeda, e aí perde dinheiro e traumatiza, e fala, não, isso daí não funciona. Não, Não sabe se tá caindo, se tá subindo, não tem noção das não tem coisas e vai noção fazer nenhuma. de qualquer Vai jeito, fazendo né? de qualquer coisa. Só porque alguém falou. Exatamente. Né? E isso é em tudo, né? Em tudo. E você tava falando que aí em 2020... Então, aí 2020 veio a Deu pandemia e eu falei, não, eu preciso voltar pro digital. Mas entrar de cabeça, fazer sério. Aí comecei a tentar fazer. Mas por quê? Porque, por exemplo, tinha outras coisas pra você fazer. Você tinha outras coisas pra você fazer. Era Porque- atrativo, né? Essa ideia de viver da internet, de... Mas da onde que veio isso? Da onde que você viu isso? Então, talvez lá de 2016, né? Veio essa semente. Eu já seguia o Érico Rocha, já segui esses players do mercado que são caras que falam sobre isso, faturar na internet, vender produtos, viver do digital, ter a liberdade, essa coisa toda. Tá, mas alguém em 2020 falou, Rodrigo, olha, pra você isso... Não, foi você que teve esse estralo porque você ouviu ou vivenciou no passado isso. Não, então, aí em 2020 eu comecei a estudar o digital novamente, procurar informação, comecei a ler. E eu sempre gostei de ler sobre investimento. Sim. Sites de investimento, inclusive sites de outros países. Eu leio muito em inglês, apesar de eu não ter inglês fluente, eu leio inglês bem. Então eu gosto de ler porque eu acho que a notícia chega mais rápido lá, depois vem pra cá. E aí o que aconteceu? Eu comecei a notar um padrão. Todo dia eu acordava muito cedo, eu acordava 5 horas da manhã para estudar, antes de ir trabalhar. E quando a pandemia chegou, ainda assim eu mantive o hábito. E eu comecei a notar um padrão, que o nome TikTok começou a aparecer em sites de investimento. TikTok, aplicativo chinês cresce, não sei o quê. TikTok, aplicativo mês, nova moda dos jovens. TikTok bombando, blá, blá, blá. Aí eu falei, mano, TikTok. Aí me deu um insight. Eu lembrei que em 2016 o pessoal falava do Instagram. E A onda. A onda. E eu vi pessoas mudarem de vida com o Instagram. Eu conheço pessoas que começaram em 2016 e hoje são multimilionários. E aí eu falei, e eu fiquei com a sensação que eu perdi o barco. Sabe quando você fala assim, perdi o barco? Perdi o barco. O barco partiu, eu tava lá no cais e eu não entrei. Eu sei disso. Porque, sei lá, eu tava envolvido em outras Sim. atividades, ou não tive maturidade, ou eu não estava preparado, porque tem muito isso, né? Talvez eu acho que seria essa palavra mais certa, preparação. Preparação, porque você vê, a oportunidade está diante dos seus olhos, mas sem os olhos preparados, ela não é oportunidade. Não é oportunidade. Então, passou. E aí me deu esse estalo. Eu falei assim, cara, tá chegando outro Instagram. Porque de tempos em tempos as coisas se renovam. As coisas se renovam, Você vê, sempre. o Facebook era um império, agora... Não, começou com o Orkut, vamos lá, Orkut. Mas você vê, o Facebook, que era o todo poderoso, hoje já tá sentindo. Você vê que nada fica permanente, Não, eterno. não é pra sempre. Vai... O ciclo, a roda roda. A roda. E aí eu comecei a ver que esse negócio de TikTok não era brincadeira. Aí entrei no TikTok, baixei o aplicativo e tal. E aí eu comecei a procurar conteúdos sérios. Não encontrei muita dancinha, porque o TikTok é assim, bobeira, quando né? você entra, ele vai te jogar tudo aquilo pra ver se você gosta e te dá mais, né? E aí eu falei assim, cara, mas não tem ninguém aqui falando de dica, de digital, de coisas desse gênero. E aí comecei a procurar também em inglês. Aí em inglês já tinha um pouco. Tinha pouca coisa também, mas já tinha, porque o aplicativo já estava mais maduro lá fora. E já é mais maduro lá fora, inclusive, até hoje, né? Bom, enfim. E aí eu falei assim, eu vou começar a fazer isso aqui. Ao invés de eu ficar focado só no Instagram, eu vou focar aqui, porque aqui eu tenho porta aberta. E se Não tinha nada ainda, né? Não tinha nada. E se esse aplicativo der certo, eu vou ser um dos primeiros. Eu falei, não tenho nada a perder. Pode ser que dê muito certo. É aquela coisa da incerteza. As pessoas querem a certeza. Ah, mas se eu fizer, vai dar certo? Não sei, cara. Você só vai dar certo se fizer. Se tentar. Não tem jeito. E aí eu falei, eu vou fazer durante 1 ano sem parar. Durante 1 ano sem parar eu vou fazer. Comecei a fazer. Aí eu criei 2 canais. O meu primeiro canal eu comecei a fazer as dicas e eu não tinha ainda manha. Eu não... tava aprendendo. Mas essas dicas, de onde que veio essas ideias? Vou dar dicas de quê? Porque eu gostava isso? demais, sempre gostei de celular, de tecnologia, de smartwatch, de computador, sempre gostei de ler sobre isso, sempre me fascinou.
enfim. E aí eu falei, eu vou começar a falar sobre isso, porque facilita a nossa vida. Coisas do dia a dia que facilitam a sua vida. Um GPS, entendeu? Então, basicamente, você começou a falar de coisas que você gostava. Que eu gostava. Bacana. E que eu sei que eram de interesse comum. Não foi à toa. Tinha deficiência também. Tinha deficiência, as pessoas não sabiam. Configura aqui pra mim. Como é que eu faço tal coisa? Como é que eu edito essa foto? Sabe essas coisas? Básicas que tem e que ninguém sabe. Que ninguém sabe e que são úteis pro dia a dia. Porque hoje todo mundo quer tirar uma foto bonita no Instagram. Hoje todo mundo quer uma coisa que facilite lá pra ela fazer uma compra. Enfim. Aí eu falei, vou começar por aí. E aí o meu primeiro canal, que durou 1 mês e pouco, ele travou. Eu tive uma penalidade lá, sei lá o quê. Por quê? Não sei. Na época eu não entendia a política do TikTok. Talvez eu falei alguma coisa que não podia. Tá. Fiz alguma promessa, porque os aplicativos têm essa coisa de você fazer promessa. Não pode, né? Tem regras, né? Tem regras. E aí o meu perfil flopou, vamos dizer assim. Travou total. Não crescia, tinha 8 visualizações, 5 cada vídeo. Eu falei, do nada, tava tendo 3 mil, 5 mil. Aí desanimei. Aí falei, vou esperar um tempo. Aí comecei a procurar pessoas que explicassem por que isso acontece. Porque eu comecei a achar que não era eu. Falei, é o aplicativo. É o problema, né? Nunca é nós, né? Mas como eu não entendi o aplicativo, eu falei, pode ser que, sei lá, eu cometi um erro, deixa eu tentar entender. Comecei a procurar. Aí você encontra todo tipo de teoria pirata possível. Os caras, eles são piratas. Eles tentam explicar o que não tem explicação. Não tem explicação. Aí tinha um cara que eu lembro que eu li lá, ele falava assim, não, você precisa deixar 20 dias sem gravar. E aí depois de 20 dias sem gravar é como se desse um reset. Resetar o TikTok. Maluco, aí eu lembro que eu até falei pra Adriana, assim, minha esposa, eu falei, eu vou deixar esses 20 dias sem gravar, não vou nem encostar nisso, que eu já tava até estressado. E aí depois eu vejo o que eu faço. E nesses 20 dias eu realmente não gravei. E não aconteceu nada, ficou uma nhaca. Do mesmo jeito. Ficou, mas assim, quando eu tentei voltar, o resultado foi pior ainda, porque aí você esfriou o algoritmo, zerou de vez. Aí eu falei, que saber, esse negócio de TikTok não é pra mim. Aí fiquei, sabe quando você fica na fase do P da vida, quando acontece o problema? Falei, mais uma vez que eu tento alguma coisa não dá certo e tal. Aí devo ter ficado uns 5, 6 dias nessa de não vale a pena, não vale a pena. Só comigo, não acontece, não dá certo. Aí eu falei, quer saber, eu vou tentar de novo, vou meter o louco de novo, vou fazer de novo, vamos ver o que vai dar. Conta nova. Aí abri uma conta nova e aí essa conta engajou. Aí eu comecei a fazer os vídeos e aí comecei a pegar, entender onde as pessoas comentavam, o que elas reagiam, o que prendia atenção, o que interessava, qual era o assunto que mais de repente poderia evidenciar ali para as pessoas se sentirem atraídas pelo perfil. Comecei a entender sobre chamada para ação, essas coisas todas que eu não fazia antes. Ou seja, você começou do zero ali. Do zero. E aí o perfil engajou muito rápido. Aí em 20 dias eu ganhei 100 mil seguidores. Em 20 dias? 20 dias eu ganhei 100 mil seguidores. 100 mil seguidores? 100 mil. Que aí, isso, cara? Em 30 dias eu ganhei 350 mil. Saí de 100 para 350 em mais 10 dias. Mais 10 dias. Mas, Rodrigo, então você fala assim que essa escala tão grande de chegar, não sei se é um recorde, mas é um absurdo, né? Foi muito rápido. Recorde acho que não é, mas recorde acho que não é, mas é muito rápido. É muito rápido. 350 mil pessoas em 30, vamos colocar em 20 dias? Sim. Né? O que você acha que deve a esse fator de sucesso? Assim, a forma diferenciada de gravar, alinhado ao que a proposta da plataforma queria, que era uma coisa divertida, junto com um conteúdo que era útil para as pessoas. As pessoas elas vão valorizar o que é útil para elas, não o que você acha que é útil. É porque, por exemplo,